Meu irmão, a paz do Senhor, graças a Deus por esta oportunidade que meu Deus tem me dado para estar aqui fazendo esta gravação para o Espírito Santo levá-la até onde você está. Graças a Deus. O tema de nossa mensagem é este: a despedida da igreja. Glória a Jesus. A despedida da igreja. Parece um pouco estranho, mas de acordo com a época que a igreja está vivendo, não é estranho não. Aleluia. Tomaremos por base 2 versículos. João 14, 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. E Lucas, capítulo 24, e versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Estes 4 versículos foram pronunciados, falados por Jesus nos dias dele voltar ao Pai. Nos dias dele voltar ao seio do Pai. Praticamente foi a despedida dele aos seus discípulos. Glória a Jesus. Olha, meus irmãos, se você está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, para mim é uma honra, viu? Para mim é uma satisfação em você me dar essa preferência de estar assistindo o meu vídeo. Eu quero lhe dizer que, por você estar assistindo o meu vídeo pela primeira vez, eu sou o pastor Maximiano Sampaio. Resido aqui em Surubim, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, aqui no Agreste de Pernambuco, ao lado da grande cidade Caruaru, capital do Agreste. Estou doando um livro a meus irmãos. É um livro da minha própria autoria, composto de 16 capítulos, 300 páginas. É um livro digital, está na internet. É um livro escatológico, muito profundo. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação de um novo céu e da nova terra. Se você desejar, só é você clicar no link que está na descrição deste vídeo embaixo. Aleluia. É seu. Você poderá usá-lo no seu computador ou no seu celular. Tanto faz. E aproveitando o ensejo, lhe peço oração por meu novo lançamento, ou o lançamento do meu novo livro, que será no ano 2023, ou seja, para o ano, se a igreja ainda estiver na terra.
Estou aguardando a vinda do meu Jesus todo momento da minha vida, toda hora. Se a igreja estiver na terra, 2023, estarei lançando meu livro intitulado O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Ora, esse fim. Amém. A despedida da igreja. Aleluia. Não é um tema estranho, não. É um tema maravilhoso, porque nos dias que a igreja está vivendo na terra, eu creio que é correto, tranquilamente, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida que a igreja de hoje em diante, todo o trabalho que ela fizer para o Senhor, devemos considerá-lo como o último trabalho, o último culto, o culto da despedida da igreja. De hoje em diante, qualquer culto de hoje em diante, ou todos os trabalhos que a igreja fizer para o Senhor, devemos considerá-los como o último culto, o culto da despedida da igreja. Aí você diz, por quê, pastor? Porque estamos no tempo do arrebatamento, meu filho. Estamos no tempo do arrebatamento. Não é tempo de nós descuidar. Devemos estar atentos, vigilantes. Como Jesus nos manda em Lucas 21, 36. Vigilante, orando e vigiando para alcançar o arrebatamento. Devemos levar uma vida dessa maneira, se quisermos ser arrebatados. Devemos considerar todos os cultos de hoje em diante como o último culto, o culto da despedida, porque é a época que manda eu e você proceder dessa maneira. São os sinais dos tempos que estão dizendo que nós devemos agir dessa maneira. Que marca e revela a proximidade do arrebatamento da igreja, sabe quem é? Os sinais dos tempos. São os sinais, não é as promessas que Deus lhe fez, não. Tem muitos crentes enganados, obreiros, pastores, enganados, pensando que Jesus só irá voltar a buscar a sua noiva depois que cumprir com as promessas que ele fez, tanto a você, ou a mim, ou a igreja. Não existe isso na Bíblia, não, meu filho. Jesus não deixou as promessas que ele nos faz como sinais da vinda dele, não. Não tem, não. Não. Sinais são condicionais. Se acontecer, ou seja, se acontecer o cumprimento dos sinais, das promessas, de algumas promessas, com a igreja na terra, amém. Mas muitas promessas que Deus nos fez não irão se cumprir com a igreja na terra. Porque Deus não deixou, repito, os sinais como as promessas dele como sinais de sua vinda. Não. Uma grande parte das promessas que Deus tem nos feito irão se cumprir com o arrebatamento da igreja. Porque com o arrebatamento da igreja, com a verdadeira promessa, e a maior promessa da igreja é o arrebatamento, e envolve, pronto, todos as demais promessas ficarão imersas debaixo da promessa do arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja se cumpre todas as demais promessas que ainda não tinham se cumprido com a igreja na terra. É isso, meu filho. Temos que entender a Bíblia como ela é. Não é como nós queremos, não. Não, como nós pensamos. Não. Aleluia. Sinais é quem revela. Os sinais é quem nos revelam a iminência do arrebatamento da igreja. Jesus, Deus, por meio do Espírito Santo, usou o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3,
dizendo que Jesus só voltaria depois se cumprisse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Tudo já se cumpriu. Você não sabia, não? Só que está a par de tudo isso é o crente que observa os sinais dos tempos. E Jesus manda eu e você olhar para a figueira e para as demais árvores. Lucas 21, 29 e 30. É um mandamento, é a ordem do Senhor. Devemos, e os pastores com especialidade, devemos estar atentos, olhar atentamente para a nação de Israel e para as demais nações do mundo. A nação de Israel é a figueira, e as outras árvores são as nações do mundo, gentílicas. Quem revela a iminência do arrebatamento da igreja, quem diz que Jesus está tirando da igreja em qualquer momento, são os sinais dos tempos. Os dois sinais principais que deveriam acontecer para poder Jesus voltar, cumpriu-se. A apostasia e a manifestação do homem do pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. A apostasia, ou seja, o homem do pecado está aí. Ele está trabalhando, lutando para promover a paz entre as nações. Não irá alcançar enquanto a igreja estiver na terra. A igreja vai sair para Deus abrir o espaço para poder ela promover a besta, o anticristo promover a paz entre as nações. A igreja é quem impede a manifestação do anticristo para governar o mundo. É a igreja quem impede. O Espírito Santo está na igreja impedindo essa manifestação do anticristo para governar o mundo. Quando a igreja for arrebatada, as portas se abrirão. E ele agora vai se manifestar claramente, abertamente e ser empossado como líder, o ditador mundial. Mas enquanto a igreja estiver na terra, a noiva do Cordeiro estiver na terra, ele não alcança isso não. Mas essa profecia, esses dois sinais se cumpriram. A apostasia se cumpriu. É os dois sinais principais para o arrebatamento. A manifestação do anticristo já se cumpriu, como eu já falei, e a apostasia. Apostasia. O Papa Francisco falou na internet, está repleto na internet, chamando Deus de fracassado. Ele disse que Deus fracassou por ter deixado Jesus morrer na cruz. Então, ele apostatou, abandonou, apostasia é abandono das coisas sagradas. Ele abandonou o Calvário, que é a doutrina principal do cristianismo. Ele apostatou, abandonou. O que é que você quer mais? 50 nações do mundo têm apostatado, abandonado as coisas de Deus, fechando igreja, matando o crente, prendendo o crente, toda barbaridade fazendo com o cristianismo. É apostasia. O Papa Francisco chegou a dizer que o matrimônio sagrado que Deus criou no Éden, ele apostatou, liberando casar, homem com homem se casar, mulher com mulher se casar, ele liberou, é apostasia. Você está esperando o que mais se cumprir? Nós temos um líder de uma grande igreja, muito grande. Ele diante de 10.000 fiéis. Ele não trata os seus fiéis de irmão, trata de pessoal. Na Bíblia você não encontra esse tratamento cristão. O tratamento do cristianismo é irmão. A ele, na frente de 10.000 fiéis, pessoal, o que acham? O primeiro milagre que Jesus operou foi transformar água em vinho. Será que ele não tinha outro trabalho a fazer?
tanta alma precisando se salvar, rejeitando a mensagem de Jesus, apostatando, é apóstata. É o cumprimento da apostasia doutrinária. E levando mais 10 mil pessoas a apostatarem também. E aquele 10 mil já irão transmitir a outros. E daqui a pouco, cadê o valor da palavra do Senhor? Estamos assim. Está cumprido. Só está faltando se cumprir um sinal para a igreja ser arrebatada. Esse irá se cumprir quase no dia do arrebatamento mesmo. Se cumprindo algumas horas depois, ou eu não digo 2 horas, mas eu digo assim, talvez que a Bíblia não revela quantas horas irá passar ou quantos dias depois. É o escurecimento do sol. Atos capítulo 2, versículo 20 a 21. O 20 fala do escurecimento do sol. O 21 fala do arrebatamento da igreja. Jesus não vai tirar a igreja sem que esse milagre, esse sinal não aconteça. Não sabemos se depois que o escurecimento chegar, se vai demorar 1 hora, 2 ou 3 ou 4, 1 dia ou 2 para Jesus tirar a igreja. Mas é nos dias do arrebatamento. Chegou o escurecimento, o arrebatamento em seguida acontecerá. Esteja preparado para enfrentar tudo isso. É profético, está na Bíblia, foi Deus quem falou. Aleluia. Então, diante de tudo isso, a igreja está se despedindo do mundo. A igreja está se despedindo. Quando eu digo a igreja, eu estou me referindo à noiva do Cordeiro. Não é todos os crentes, não. A igreja é um pequeno número de crentes, homens e mulheres, moços e moças, que têm sua vida exclusivamente para o Senhor. É o que compõe a noiva. Porque a metade dos crentes vão ficar no arrebatamento. Vai ser menos não, vai ser a metade. Vão ficar. Vai sofrer os horrores da grande tribulação e pagar o preço de sua desobediência. Deus deu tanto tempo, tanto anúncio, tanto aviso e não se prepararam, zombaram, duvidaram. Então irão ficar para pagar o preço da grande tribulação. Esteja preparado para subir agora. É tempo da despedida. A igreja está se despedindo. A despedida da igreja está em ação. Devemos considerar o culto que nós, de hoje em diante, qualquer culto que nós doar para o Senhor, fazer para o Senhor, realizar para Deus, qualquer culto, devemos considerá-lo como o último culto e o culto da despedida. Devemos considerar. O próximo culto que você, meu irmão, a partir de hoje, o culto de pregação que eu vou assistir, eu devo considerá-lo como o último culto de pregação. Ainda que não seja, mas eu devo considerá-lo. O último culto de pregação e o culto da despedida da igreja. Ainda que não seja, mas diante de todas as coisas, todos os sinais cumpridos, devemos considerar o culto de hoje em diante que nós assistir como o culto da despedida da igreja. Aleluia. O culto de oração, devemos considerar o culto de oração, de hoje em diante, o próximo culto de oração que nós fazer parte, que nós dar para Deus, tê-lo como o último culto, tê-lo como o culto da despedida da igreja. Ainda que não seja, mas é o nosso dever, diante da iminência do arrebatamento, diante do cumprimento dos sinais dos tempos, que estão dizendo e mostrando a mim e a você que a igreja está sendo tirada da terra a qualquer hora. Temos que considerar os próximos cultos que de hoje em diante que nós
assistir para Deus, ter como o último culto e o culto da despedida da igreja. Aleluia! Culto de doutrina, o culto que produz a santificação na vida do crente. Porque todos os cultos produzem santificação, mas existe aquele culto específico que produz a santificação, que é o dever. O culto de doutrina é o culto que ele deve ser um culto, a sua mensagem deve ser exclusiva à santificação da igreja. Preparação para o arrebatamento. Então devemos, a partir de hoje, o próximo culto de doutrina que você assistir, cultuar para Deus e eu também, nós consideramos como o último culto. E considerado como o culto da despedida da igreja. Que o tempo requer isso. Glória a Jesus. Fique certo dessa realidade. Isso é aviso de Deus para você. É despertamento de Deus para você. É advertência de Deus para você. Aleluia. Glória a Jesus. O culto de Santa Ceia, eu considero o culto mais sagrado. Todos são sagrados, entenda. Mas eu considero o culto da Santa Ceia o culto mais sagrado de todos. Eu considero. Porque o culto de Santa Ceia, ele manifesta dois eventos. Um passado e um futuro. O passado, o Calvário. Leia 1 Coríntios 11, 23 por diante, que você verá essa verdade. Paulo falando ali. O culto de Santa Ceia tem dois objetivos principais doutrinários. Fará dois eventos, um passado e um futuro. O passado, o Calvário, a morte expiatória de Jesus no Calvário para a salvação do mundo. A Santa Ceia fala isso aí. E o outro, a vinda de Jesus. Então, o próximo culto de Santa Ceia, que nós de hoje por diante assistir, cultuar para Deus, devemos ter o último culto de Santa Ceia. O último culto. O culto de Santa Ceia da despedida da igreja. Devemos considerar assim, porque o tempo está levando, para isso. Não é tempo mais de nós dizer assim, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, o culto de Santa Ceia, esse culto foi maravilhoso, não foi, meu irmão? Esse culto de Santa Ceia foi, irmão. Então, daqui a um mês, teremos outra ceia maravilhosa. Não é tempo mais de nós pensar dessa maneira, não. De hoje o mês, cadê a esperança do arrebatamento da igreja? Nós estamos se despedindo. Todo culto é a culto da despedida da igreja, irmão. Todo culto de hoje em diante que eu participava, assisti, você também, é ter como o culto da despedida da igreja. O tempo está para isso. Aleluia. E vou lhe dizer uma coisa, bem séria. Se o irmão abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9 e versículo 28, você vai se deparar ali com uma doutrina, um ensinamento muito santo, muito bom e forte. O escritor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, está dizendo que só será levado agora por Jesus no arrebatamento da igreja só o cristão que estiver preparado e esperando a vinda de Jesus. Quem não estiver esperando, porque existem milhares e milhares de crentes que não estão esperando a vinda de Jesus agora.
Então, aqueles que não estão esperando, consequentemente, não estão preparados. Mas aqueles que estão esperando, atentos, consequentemente, estão preparados. São os que vão subir. Hebreus 9, 28. Glória a Jesus. Devemos considerar a última visita que você fizer ao seu irmão, que eu fizer ao meu irmão. A última visita ao irmão doente, ao irmão que está impossibilitado de se congregar. Considerar essa visita como a última visita ao seu irmão. Como a última visita, a visita da despedida da igreja. Aleluia. A coisa é séria, irmão. É verdade. Receba a orientação e o ensinamento de Deus. Eu estou falando isso porque é Deus que está colocando na minha boca, que Deus quer que eu fale. Aleluia. E para poder gravar uma mensagem dessa, eu passo 3 horas, três tipos de oração que eu faço por dia. 3 períodos de oração que eu faço todos os dias. Passo 3 dias orando, fazendo 3 tipos de oração, 3 tipos de oração por dia. Para poder gravar essa mensagem, gravar as mensagens que estão aí no meu canal. De 3 em 3 dias eu faço uma gravação. Mas cada dia é 3 períodos de oração. Quando eu gravo um vídeo é porque Deus colocou a palavra no meu coração e na minha boca. Aleluia. Devemos. A próxima visita, considere como a última visita. Considere como uma visita da despedida da igreja. Aquele irmão. Não a despedida ao irmão, despedida ao mundo. Porque o irmão sendo preparado, todo preparado, vai subir também. Aleluia. O próximo círculo de oração, que você fazer parte, chega lá para orar, adorar o Senhor, ajoelhado, chorando nos pés do Senhor, considere como o último círculo de oração. De hoje em diante é assim. Deve ser assim. Considere aquele círculo de oração como o culto de despedida da igreja. Estão vivendo dias para isso. Não pode ser diferente. Só assim Deus vê em mim e em você o desejo de morar no céu. Porque quando nós tomamos esse caminho, consequentemente entramos no caminho da santificação. Porque no céu só entra santo. Bagagem lá não vai. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Noutras palavras, sem a qual ninguém será arrebatado. Aleluia. Você que é músico, você que canta nos órgãos de louvor, considere o ensaio próximo como o último ensaio. Considere o próximo ensaio como o último ensaio, o ensaio da despedida da igreja. Faça isso. Diga, meu Deus, eu vou ensaiar. Eu vou para o ensaio da tua casa de oração. Mas talvez este ensaio seja o último. Porque a igreja vai ser tomada. Aleluia. A igreja vai ser tomada. Glória a Jesus. A noiva do Cordeiro vai embora. Glória a Jesus.
A noiva do Cordeiro vai embora. Glória a Deus. Se você é cantor, faz suas gravações, seus CDs. Quando for gravar a gravação próxima, vá sabendo e dizendo: Senhor, talvez esta gravação seja a última, seja a gravação de despedida da igreja. Estou aguardando a tua vinda. Aleluia. Faça isso, meu irmão. Revele para Deus, faça com que nosso Pai veja em você o desejo de ser arrebatado, de morar no céu. Deixe transparecer. Mostre a nosso Pai que você está ansioso, está preparado para subir. Não esqueça de Hebreus 9:28. Só será levado aquele que esperam. A coisa com Deus é séria. Aleluia. Já perdoou seu irmão? A ofensa que ele lhe fez? Perdoe, porque vai ser o último perdão. Poderá ser o último perdão. Poderá ser. O último perdão. Seja o perdão da despedida da igreja. A igreja está se despedindo do mundo. Aleluia. Receba a palavra de Deus, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, meu jovem, minha jovem. Esteja preparado, receba a mensagem. Chegou o tempo. Aleluia. Chegou o tempo. A despedida da igreja. Aleluia. Glória a Deus. O abraço fraternal, de amor fraternal que você dá ao seu irmão, talvez seja o último abraço. Seja o abraço da despedida da igreja. O abraço que você dá à sua esposa, seu esposo, seus filhos, considere como o último. Considere como o abraço da despedida da igreja. Aleluia. A noiva está indo embora. O buraco que vai ficar feito, a lacuna que vai ficar neste mundo é tão grande. A saída da igreja vai ficar uma lacuna tão grande neste mundo, porque o mundo não será mais o que era até hoje. Não. Com a saída da igreja, o mundo muda por completo, na hora. Não é mais o mundo como nós conhecemos até agora. Aleluia. Está escrito em Lucas 17, 24 a 36. A 30. Lucas 17, 24 a 30. Leia. Aleluia. Não sei se ainda gravarei e postarei outro vídeo. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Porque estou aguardando o ressoar da última trombeta. E quando a trombeta tocar, aleluia. Aleluia. E um pestanejar de olhos, a igreja estará no céu. É coisa rápida. Deus te abençoe.